Yeah, Grandma, é tua produção esta, né? Esta é a minha produção. É a tua produção, né? É. Yeah. Como é que foi produzir este som? É O álbum, né? O álbum, na verdade, Perfect Plan. É um prazer muito grande trabalhar com os Grandma. Yeah, yeah, Muito grande mesmo. yeah, É yeah. uma banda que tem uma disciplina de ensaio, tem um profissionalismo acima da média mesmo. Pois, um grande abraço, Grandma, parabéns pelo sucesso todo na música nacional, na cultura nacional. Rui Pinto Martins, boa noite mais uma vez, bem-vindo, bom te ver, como é que estás de saúde? David, saúde, estou porreiro. Yeah, Obrigado mais uma vez por me convidares para o teu programa. yeah. Nunca te escondi a admiração que tenho pelo teu trabalho, que está cada vez melhor. Comunicadores precisam-se, não é? Temos uma comunicação no país, nomeadamente aqueles que lideram audiências, às vezes, nos programas que interagem mais com a massa jovem, com as massas do mercado criativo, são muito pobres mesmo. E tu és uma das grandes exceções que há no país. Portanto, quero aqui desejar-te os parabéns por este programa e mais uma vez agradecer-te pelo convite. Muito obrigado por essas palavras. Rui, uma pergunta fundamental, como é que tu te defines? Como pessoa, como artista, como profissional, como cidadão, como é que tu te defines? Eu defino-me claramente como um criativo moçambicano, não é? Como tu sabes, eu estudei Sociologia, estudei Música, sempre trabalhei na área de comunicação e sempre estive ligado, portanto, a todos os aspectos da produção cultural. E por esta experiência que fui acumulando nestas atividades todas que fui exercendo, eu defino-me a mim próprio como isso, como criativo moçambicano. Pois, formado em Sociologia, trabalho por vários anos, realizado por si, Rui, como criativo, como músico, como produtor, nas várias vertentes, e até como produtor de várias publicidades conhecidas por aí. Aliás, a tua voz, muita gente pode não saber, mas já deste voz a muitas marcas neste país, né? Como artista de voz, mas também a fazer direção de vozes, né? Também. Em estúdio, já Também. tive várias experiências contigo nesse sentido. Estúdio é uma paixão. Gostas muito de som? Completamente, eu sou um apaixonado pelo som, não é? Daí o facto de estar envolvido na música. Eu estudei música também, para além de Sociologia, e estou completamente enterrado na música, e na música moçambicana. Pois, o que me chama muito a atenção nas tuas intervenções em público nas redes sociais, o teu conjunto de artigos que começa a ganhar muita expressão, muitas partilhas, reações relevantes, é a tua defesa à causa moçambicana, né? A causa moçambicana, que para ti o interesse nacional é inegociável. Podemos usar este termo provavelmente muito esquerdista, mas é o que eu sinto nas entrelinhas das tuas intervenções. E a minha pergunta é, o que torna o povo moçambicano um povo autêntico, diferente de todos os outros povos no mundo? Olha, eu iria começar por te dizer uma coisa, que é, este povo é um povo muito sofrido. Este povo é um povo muito sofrido. Quando a gente fala que estamos num país que ainda vive no limiar da pobreza absoluta, não é? Estamos a falar, portanto, de um povo bastante sofrido, não é? E uma das coisas que nos torna únicos no mundo é como o nosso povo responde a este sofrimento. O nosso povo é um povo que tem uma capacidade para descobrir a felicidade naquilo que é de mais pequeno, não é? Eu costumo dizer que aquilo que define o nosso povo é ser um inventor da alegria. Portanto, num mar de sofrimento. O jeito alegre de chorar e de sofrer. Ora, nem mais. Mas, de facto, o que nos difere por completo dos outros é a nossa cultura, e nomeadamente a nossa diversidade cultural, não é? Ok. E ainda bem que fala de cultura, porque há uma reflexão cada vez mais viva e que nos coloca a pensar muito a construção dos nossos países, porque a construção de uma nação é um projeto contínuo, nunca é um projeto acabado. É sobre a África e aquilo que é a cultura e a consciência dos africanos em relação à sua própria cultura. E os países de língua portuguesa estão a celebrar os 50 anos de independência. Vamos falar de Moçambique de modo particular. Sentes que culturalmente estamos resolvidos
ou conscientes e que espiritualmente estamos equilibrados? Como é que podes nos descrever nesse sentido? Sim, o professor Patrick Lumumba já fala disto, que é muito difícil governar a África, porque é difícil governar pessoas culturalmente perdidas e pessoas espiritualmente confusas. Concordas com isto? Não, quer dizer, em parte, vamos lá. A pergunta concreta sobre Moçambique, não é? Eu penso que isto aqui é assim. Enquanto nós, a nível daquilo que são os decisores políticos deste país, continuarem a olhar para a cultura como um parente pobre, não é? Nós, obviamente, que não vamos ter como nos alavancarmos, entre aspas, culturalmente. Em relação ao que tu dizias, sobre como a gente pensa de nós próprios culturalmente, recentemente nós temos visto uma grande mudança em termos filosóficos sobre como nós próprios africanos nos lemos. Mais concretamente, e é um caso que eu gosto muito de trazer, quer dizer, não é o caso, é a questão do Burkina Faso. O Burkina Faso tem sido um exemplo concreto de uma mudança, na minha opinião. És muito fã de Traoré, é? Bastante. Eu não De diria, Traoré. sou completamente fã de Traoré. Mas puxando a sardinha à nossa brasa, eu penso que há já algum tempo na nossa esfera, concretamente na esfera moçambicana, que tem, nomeadamente o professor Severino Nguenha e o professor Elísio Macambo, têm feito desafios muito interessantes. E um deles é precisamente começarmos a olhar para nós com as nossas próprias lentes, não é? Que lugar a gente ocupa no mundo e, sobretudo, a questionar. Não é? É preciso questionar certos instrumentos políticos que nos foram trazidos e é preciso começarmos aos poucos a criar a nossa independência intelectual. E, nomeadamente, estes dois intelectuais têm uma grande influência na maneira como eu me tenho posicionado. São nossas referências quando falamos de intelectuais, do pensamento engajado de Moçambique e, acima de tudo, influenciam um debate muito importante sobre vários temas candentes da nossa sociedade. Mas, acima de tudo, esse foco muito específico para a cultura da crítica, a liberdade de pensar e ter um pensamento alternativo e apresentar isso. Como é que nós estamos a construir uma sociedade onde pensar diferente é normal e se respeita esse lugar da diversidade de opiniões? Bom, ainda bem que és sociólogo também de formação. Mas aqui há uma questão. O que temos observado recentemente é um bocado o contrário do que tu dizes. O pensar diferente começa a ser sujeito a uma crítica desprovida de argumento, não é? E tu vês, nós vivemos neste momento uma pura polarização da sociedade que não deixa espaço precisamente a esse caminho, ao pensar diferente. Tu hoje em dia queres fazer um comentário político ou fazer uma reflexão sobre a nossa sociedade e é já automaticamente classificado como ou sendo do Partido Frelimo ou sendo apoiante do engenheiro Venâncio Mondlane. Esquecem-se que nem todos os moçambicanos naturalmente têm afinidade com um, nem têm afinidade com o outro. Há pensamento crítico, há um espaço que tem que ser respeitado e há esta capacidade de nós batalharmos pela nossa liberdade e hoje em dia batalhar pela tua liberdade em Moçambique é um acto de resistência, não é? Tu hoje em dia, por exemplo, tens... Não há meio termo, é isso? Não há. E é precisamente, quer dizer, eu nem chamaria meio termo. Não me parece que esteja a haver um espaço aberto para o pensamento lúcido, não é? Eu não tenho que necessariamente pôr as coisas do ponto de vista de estou contra ti ou estou a favor de ti. Quer dizer, é preciso ir um bocadinho mais além e sabermos pensar a sociedade de outra forma, não é? E eu te pergunto, falando nisso, as várias formas de pensar o país, as várias influências que Moçambique e o continente africano ainda sofrem do Ocidente, qual é o maior ópio do nosso povo? São muitos. São muitos. São muitos. Vamos lá por Karl Marx falava da religião como o ópio do povo. Agora, quando me dizes que são muitos, acho que aí o caderno de encargo é mesmo pesado. Vamos lá, David. Nós temos o primeiro ópio do nosso povo são
exatamente anos e anos de uma governação completamente desastrosa deste país. Ainda que, no entretanto, a gente tenha que olhar para os anos de guerra civil, não se justifica que a gente tenha chegado a este momento do país e temos um país completamente destruído. Temos um país em que o povo moçambicano é completamente relegado a um plano de miséria, de fome. Temos um país que não fez apostas naquilo que são os pilares de desenvolvimento do país, que é na saúde, na educação. Aliás, temos acompanhado recentemente toda a batalha do setor médico pelos seus salários, que já são míseros, não é? Temos acompanhado também os professores, e isso é um sintoma de um destes primeiros óbvios, que é de facto esta governação completamente desastrosa nos últimos anos. E é culpa desta governação também o emborrecimento da nossa sociedade, não é? Há, na minha opinião, obviamente, há durante estes anos todos um desinvestimento naquilo que é a educação do país, e agora estamos a colher os frutos disso. Temos uma juventude completamente alienada das questões de relevo hoje em dia no nosso país. Esse é um dos ópios do país. Não é? Ainda bem que vão ser encerradas as fábricas de chivochongas. Se resolver o problema, sim. Se não resolver o problema, não sei. Isso é um debate mais profundo que noutra altura poderíamos falar. E estávamos a falar dos ópios, não é? Eu, como deves calcular, sou por essência um indivíduo marxista, se bem que nos últimos tempos tenho tido outro tipo de pensamento, mas sou sem dúvida um indivíduo marxista, que teve uma construção como indivíduo, uma construção de esquerda. Sou um indivíduo que tem uma essência marxista, vamos lá dizer. Voltando aos ópios, um dos ópios é precisamente esse, não é? Mas depois de alguns tempos para cá, começaste a ter aquilo que é um setor privado, o incremento das ONGs, a dita sociedade civil, que não parece que esteja também a fazer um trabalho no sentido de nos libertar um bocadinho destes ópios que tu trazes aqui à conversa, não é? Tu tens hoje em dia um Ministério da Cultura que é um zombie, que ainda não se percebeu bem qual é o papel deste Ministério, não é? E tens todo um setor cultural, e vamos lá relembrar aqui, a cultura é a alma de um povo. Se tivéssemos que definir prioridades a par da educação, da saúde, seria a cultura. E está relegada há anos ao seu próprio apodrecimento, não é? E enquanto isto continuar, enquanto tivermos, por um lado, a nível daquilo que são os decisores políticos, um ignorar total do fator cultural, e, por outro lado, o incremento destas ONGs, etc., que tem uma visão mais de imposição e não de colaboração, continuaremos aqui numa situação má. Mas o que é a sociedade civil para si, em Moçambique? Qual é o seu papel, qual é a sua importância e o que representa dentro dos nossos ópios a sociedade civil? Na minha opinião, não é? A sociedade civil tem sido, digamos que, uma oposição, não é? E uma espécie de governo sombra àquilo que se tem feito. E, nomeadamente, tem trazido coisas muito positivas, nomeadamente as lutas pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão e até um certo tipo de papel naquilo que é o desenvolvimento comunitário deste país. Mas todos nós sabemos que o financiamento da sociedade civil é feito praticamente com apoios externos. E muitas vezes esse financiamento é feito com determinado tipo de imposições que não obedecem propriamente aos nossos critérios. O interesse nacional. E, ora, nem mais. Somos obrigados muitas vezes a ter que cumprir com diretrizes que não é um olhar de moçambicano para moçambicano, mas de um europeu para Moçambique. E se há uma coisa que eu aqui te posso dizer é que somos nós que sabemos o que é melhor para nós. Esta visão de paternalizar o moçambicano, a África, eu sou totalmente contra. Né? Pois. Que é criar um conjunto de normas para que as prioridades sejam definidas de acordo com a agenda do doador. Isto nos coloca em contramão com as prioridades que deviam ser definidas. Exatamente. E, portanto, nós temos assistido ao longo dos tempos uma agenda
uma agenda feita externamente, que é depois implementada por nós, mas isto tudo ao ritmo de quem tem o taco, de quem tem a mola, não é? Nós, moçambicanos, somos relegados para um segundo plano. Sobre aquilo que é o nosso país, não é? Pois. Aliás, a propósito disso, há um artigo teu sobre os patrocínios que é de grande importância e está a ser um tema muito importante de debate nos últimos tempos. O artigo tem como título, podem ler na página Rui Pinto Martins, tem como título o artigo Patrocínio ou Bolso Próprio, a vergonha nos gabinetes das marcas, né? Que discute muito essa questão do acesso a recursos, a financiamento para a cultura, para a arte neste país, mas quem fala de patrocínios também fala, obviamente, de um outro tipo de formas de financiar a cultura, que são programas de financiamento, projetos de financiamento, muitas vezes esses programas criados no quadro de um programa de cooperação e de diplomacia entre Moçambique e a Europa e os países ocidentais, etc. Como é que descreves estes dois pilares que são, na verdade, determinantes para que possamos ter a tão falada indústria criativa neste nosso país? O que temos que entender sobre, por exemplo, a lei de mecenato para facilitar os patrocínios? O que temos que entender sobre os fundos internacionais, sobretudo ocidentais, para o setor cultural e criativo em Moçambique? Bom, eu não quero aqui parecer ingrato, tá? Porque temos que, em primeiro lugar, há dinheiro de contribuintes europeus, cidadãos, trabalhadores, etc., que está a ser aplicado na nossa cultura e nós temos que ser, acima de tudo, gratos. Agora, à semelhança do que fazem as grandes marcas que estão neste país, como os bancos, etc., toda essa parte privada que pode, de facto, apoiar a cultura e tem feito, na minha opinião, a espaços esse papel, não é, de apoio à cultura, mas, na minha opinião, a grande crítica está na forma como se está a fazer isso, não é? O texto que tu te referes é porque, de facto, e tu, tal como eu, sabes que a gente já anda, portanto, na cultura há muitos anos. Há muitos anos. E eu explicava-te antes de entrarmos para aqui, que vi há pouco tempo um programa onde se discutia, portanto, a austeridade, a suposta austeridade que vamos ter que lidar com ela nos próximos anos. E eu dizia-te, David, isso para nós é piece of cake, porque a cultura já vive em austeridade há muitos anos. Portanto, pode haver aulas gratuitas para a gestão de crise. Com certeza. Ao nível dos profissionais criativos. Com certeza, mas aquilo que eu escrevi veio a propósito de toda a questão, de todo o debate que esteve a haver por causa do projeto Cultivarte, não é? O projeto Cultivarte, eu não sei ao pormenor o que é o projeto, sei que tem grants para a cultura e, entretanto, anunciou os vencedores e, portanto, começou a haver um debate que eu particularmente achei interessante sobre isso. E lembro-me, portanto, que nós aqui estamos um bocadinho presos, não é? Ao apoio, como tu dizes muito bem, ou destas subvenções. Exatamente, ONGs, estás a ver? Ou vamos buscar, de facto, quem nos possa, entre aspas, alavancar internamente, que é, nomeadamente, aos privados, aos bancos, às grandes empresas, etc. E o que me parece, e a crítica que eu faço que tenho observado durante estes tempos, é que a gente tem visto, e digo-te isto de forma honesta, temos visto, por parte destas entidades, primeiro, não me parece que haja capacidades nestes gabinetes que têm acesso a fundos e que poderiam ser fundos aplicados, de facto, para um melhor aproveitamento da nossa cultura. Não me parece que haja pessoas nestes gabinetes que estejam a tomar decisões corretas. Eu vou-te dar um exemplo. E te digo isto muito concretamente, eu não tenho nada contra que se traga artistas estrangeiros, etc., pelo contrário, não é? Mas eu estive há dias a falar com um amigo e a fazer contas. Com a vinda de um artista estrangeiro, que muitas vezes tem um cachê altíssimo,
tu consegues proporcionar ou consegues viabilizar um ano inteiro de um programa cultural com artistas moçambicanos. E quando digo artistas, não estou a falar só dos músicos, estou a falar de um programa inteiro a nível cultural. Então é bom que se olhe para isto também, com olhos de ver. Por outro lado, tu tens também, e eu tenho que assumir, tens também uma certa, eu não sei como definir, mas os artistas em si têm que também começar a subir o nível. Não basta a performance, é preciso saber pôr as coisas no papel. É um pacote, né? Exatamente, é preciso ir às marcas com uma nova abordagem, é preciso perceber o que é que uma marca quer, esta questão da visibilidade, etc, 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 etc. É isso que as marcas querem, no fundo, não é? Mas Rui, no meio de tudo isso, devemos assumir que temos bons exemplos também de artistas com boa imagem do ponto de vista de comunicação, visibilidade, engajamento ao nível das ferramentas que nos permitem calcular o nível de relevância de artistas, nomeadamente as redes sociais, são uma forma, uma fonte para se medir o nível de pertinência, relevância e alcance do artista. Sim, há desafios, mas há exemplos muito positivos. Nisso entra um elemento muito importante aqui para cruzar as ideias. Qual seria o papel do público? O papel do consumidor responsável, não diria, consciente, Vamos lá. que sabe distinguir as águas. Pronto, isso, David, isso é outro, entre aspas, desafio que tu trazes aqui, porque tu literalmente tens assistido de há uns anos para cá. Tu tens literalmente uma máquina que está a criar artistas e não a apoiar artistas. Artistas, salvo seja, está a criar uma nova onda, percebes? E que, na minha opinião, não está a trazer nenhuma mais-valia. Há artistas, sim senhora, que já têm uma certa capacidade, aliás, muitos deles a gente conhece, convivem connosco, estás a perceber? E sabem se vender. Agora, tu fazes-me desculpar. Há muita coisa que se está a fazer neste país, apoiado por grandes marcas, patrocinado por grandes marcas, que tu dizes, por amor de Deus, quer dizer, quem é a pessoa que viabiliza um investimento nisto? Eu vou-te dar um exemplo concreto. Vi ontem num telejornal qualquer um gajo aí que lançou um livro de poesia. E tinha um outro mano dele lá a ler a poesia que dizia que o capim é luto ou uma coisa assim. E isto apoiado por uma dessas marcas. Tu ficas a dizer e dizes, olha, como é que alguém que tem um budget, que pode definir um budget, que pode ter que tem o poder de apoiar um projeto cultural, vai-me apoiar aquilo? Estás a perceber? E é aí que tu vês, quer dizer, quem decide, quem tem o poder de decidir os budgets, tem que ter, obviamente, um tipo de abrangência, um tipo de leitura, e nomeadamente no âmbito cultural, que te permite olhar e dizer, sim senhora, quer dizer, esta gente está preocupada com isto. O que me parece a mim é que, à semelhança daquilo que se tornou o nosso Estado, há aqui a tal coisa do connection, não é? Eu, para ter o patrocínio, preciso de conhecer o fulano XXXXXX, acertamos tudo, mas a coisa não é e nem tem nada a ver com cultura. É um business, eu vou te dar a tua parte no final da cena toda, ganhas a tua comissão. Aliás, isto não estou a dizer nada que tu não saibas, o que te digo é uma verdade, isto existe. O que me espanta é o quanto o privado está a aprender bem a lição do governo. Percebes? Isso é que é espantoso. Quando poderiam, obviamente, fazer as coisas diferentes. Não, agarraram num manual muito correto e aprenderam direito. Tu, hoje em dia, eu já vi casos neste país de instituições muito fortes a apoiarem festas. Festa, meu amigo. Você vai, dirige-se a uma instituição e diz, olha, eu tenho aqui este projeto, gostaria de me sentar consigo, ver, vamos aqui criar uma parceria e tal, tal, tal. Não, porque você não tem o connection. Não é que o seu projeto não seja bom. É bom, mas você não tem o connection. Ele diz que aqui eu com este mulato não vou ganhar bolada. Prefiro ir dar o dinheiro ao meu sócio para fazer festa. Eu, como marca, nem gostaria, nomeadamente marcas que representam um certo nicho de mercado, aparecer como patrocinador de uma festa. Mas isto acontece aos nossos olhos.
Então, o que defendo, isso sim, defendo uma coisa. O privado não pode estar completamente alienado daquilo que é o país. Ser privado em Moçambique não é o mesmo que ser privado noutro sítio. E deve assumir um papel. E falavas tudo da lei de mecenatos. O privado deve assumir esse papel, deve ter esse compromisso com o nosso povo, de apoiar a nossa cultura. E ter vantagens. E ter vantagens, porque exatamente. o privado quer lucro no final do Mas dia. isso é uma coisa que tem que estar claro. O que a gente pede não é caridade. Nós queremos fazer negócio, queremos ir para frente, mas temos ideias out of the box, nossas, e queremos ser ouvidos. Quer dizer, nós estamos a esquecer que a nossa cultura pode proporcionar ao privado o que ele pretende. Não é? Não temos que necessariamente ser aí a cena dos putos que aparecem na televisão a tirar dinheiro. Sobre Chidiminguana, na semana do seu aniversário, escreveste, e passo a citar: celebrar Chidiminguana é mais do que celebrar um homem, é segurar a nossa respiração para não a perdermos de vez, é impedir que nos roubem o chão, é não aceitar que a música que nos construiu seja reduzida a rodapé. E se deixarmos cair, se deixarmos que o mestre se perca, que imagem de nós próprios vai estar quando não tivermos mais espelhos onde nos vermos? Isto é uma reflexão muito importante sobre o nosso património cultural. É sobre Chidiminguana, mas é muito mais profundo que isto. É sobre o nosso património cultural, o dever de preservar o que mais nos define e muito nos representa. Como é que devemos criar, ao nível micro e macro, mecanismos de proteger esse nosso património, essa nossa história, essa nossa riqueza, essas nossas bibliotecas? Nós primeiro temos que ver bem. Eu sou fã de Chidiminguana, como sou fã do António Marcos, como do Ernesto Nzevo e do Alberto Mucheca, que também já não está. Mas tu vês, por exemplo, Lisboa Matavel, Fanny Fumo, Dilom Djinji, são nomes que fazem parte, são grandes nomes da nossa cultura, e nomeadamente da Marrabenta. Mas é como te estava a dizer, existe um conjunto de pessoas dentro do teatro, dentro do teatro cultural em Moçambique, que quer fazer esse resgate, sabe fazer esse resgate. Mas pergunto-te a ti, tu agarras num projeto que pretenda, por exemplo, dar a Marrabenta o destaque que ela merece. Assumirmos uma vez, e não tem problema nenhum, independentemente das nossas diferenças. Marrabenta é nossa, não é? Tu sentas-te com alguém, dizes, olha, eu tenho este projeto, falas de Fanny Fumo, Dilom Djinji, Lisboa Matavel, Alberto Mucheca, a pessoa está a olhar para ti assim. Nem sabe o que tu estás a dizer. Como é que esta pessoa depois pode tomar uma decisão em função daquilo que tu estás a apresentar? E volto a repetir, a gente não faz isto por caridade, porque o agente cultural já começa a ser um gajo formado. Nós já percebemos o que é que as marcas querem e não tem problema, sabemos jogar este jogo. O que precisamos é de ser ouvidos e ter da outra parte pessoas que nos entendam, não é? E nós discutíamos há bocado, e peço desculpas por estar a falar desse assunto, eu vi críticas a quando do Cultivarte, que as maiores críticas feitas pelos atores culturais estão a ganhar brancos, estão a ganhar... Isto é a coisa mais parva que eu já ouvi na minha vida. Quer dizer, não houve nenhum sueco que ganhou aquilo. Foram moçambicanos, sobretudo. Eu aceito que se questione. Mas claramente, se aquilo é um programa de acesso a grandes, aquilo deve ter uns termos de referência, deve ter os seus próprios guidelines, não é? E as pessoas que critiquem isso. Olha, diga, pá, eu acho que o meu projeto tinha o argumento X, que obedecia ao termo de referência X, que estava mais correto, e que haja também, da parte do outro, transparência. Quem é que está a tomar estas decisões? É um projeto que apoia a cultura e nós agradecemos muito, porque estamos sem ti para a cultura, não é? Mas tem que ser transparente, não é? Tem que vir ao público dizer, olha, ganhou o projeto X, por causa disto, porque o critério estava bem feito, porque o contexto foi bem elaborado, porque obedecia, que é para não dar um jazo depois a estas verborreias, que começa tudo a descambar. Quer dizer, eu quando leio uma crítica de um indivíduo ou de vários indivíduos que estão dentro do âmbito cultural a dizer que nós não estamos de acordo porque ali ganharam brancos e são pessoas... Isto aqui é completamente ridículo. Se critica os projetos, deve-se criticar.
Mas o argumento de ser branco ou ser isso é completamente estapafúrdio. Exato, exato. Estamos a terminar, acho que consegues ouvir o som no fundo. Obrigado, Rui, pela Consigo. tua presença. Mesmo a terminar, o que os teus olhos dizem? Olha, os meus olhos dizem uma coisa que é, temos anos difíceis Yeah. pela frente. E eu faço um apelo direto à juventude moçambicana. A juventude moçambicana tem que começar a pensar com um bocadinho mais de lucidez. Pedir isto, se calhar, seja um bocadinho utópico depois destes anos todos de desinvestimento na educação. Mas é importante que se faça estes apelos à juventude moçambicana. Temos um país jovem e é nos jovens que está o nosso futuro. Não é assim? Mais uma vez, David, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço por ter estado conosco. Um abraço. Um e super abraço, sucesso. David. Muito obrigado. Fique aqui conosco. Também este voto de voltarmos a conversar em breve. Obrigado aos nossos telespectadores. Até para a semana. Um abraço a todos.